Alô, amigos. Hoje é o dia 24 de julho de 2026 e yes, nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, me encontro na cidade de Avon, em Connecticut, Estados Unidos. Humberto Borges está no Rio de Janeiro, Brasil. Humberto, hoje não teremos a presença da Celina Cortes, infelizmente devido a um problema médico em sua família. Desejamos que tudo corra bem, que amanhã tenhamos boas notícias. Mas em matéria de boas notícias, Roberto, eu quero dizer o seguinte, eu tenho mais notícias, porque eu quero falar do que foi essa Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, se bem que México e Canadá entraram aí com uma beirinha. A Copa foi principalmente nos Estados Unidos e eu desejo que a Copa do Mundo feminina, que no ano que vem será no Brasil, seja o oposto do que foi essa Copa do Mundo, que foi aqui um show de mercantilismo e atitudes absolutamente incompatíveis com o espírito esportivo que uma Copa do Mundo deveria ter. O presidente da FIFA se prostrando como um subalterno diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o juiz da Somália impedido de entrar no país depois de ter recebido visto, a seleção do Irã tratada mal e porcamente. Olha, e a grande vitoriosa dessa Copa do Mundo, por todos os méritos que eu quero reconhecer aqui na seleção da Espanha, a grande vitoriosa foi a indústria do jogo, das bets, das apostas. Só, eu tenho isso aqui escrito em algum lugar, só na final e só apontando o nome do vencedor, eu tenho aqui 5 bilhões e 650 milhões de dólares, só para dizer o nome do vencedor da partida final. Isso sem contar que você pode apostar em quantos escanteios vai acontecer, quantos cartões amarelos, lateral e diabo quatro. O que você diz sobre isso? Zé, olha, isso aqui houve um fenômeno aqui no Brasil, nessa Copa, que a tecnologia, né, celular permitiu que todo mundo tivesse a Copa na mão, no ônibus, no metrô, no trabalho, enfim. A Copa, o Brasil era apaixonado, acho que ainda é apaixonado por futebol, e o celular aproximou o torcedor brasileiro dessa tecnologia da Copa do Mundo, que houve as televisões convencionais perderam público e 45 milhões de pessoas viram a Copa do Mundo pelo celular. Você acredita? E no celular, o que acontece? A indústria do jogo, o cassino eletrônico tomou conta disso aqui no Brasil. Então, as pessoas que estão sendo, vamos dizer, induzidas ao jogo, apesar do jogo ser, entre aspas, o jogo de azar ser proibido no Brasil, você tá absolutamente certo quando aponta isso como um dos problemas dessa Copa do Mundo. Olha, eu quero dar aqui o seguinte, cartão vermelho. Esse cartão vermelho está sendo dado pela presidente, está aqui o nome dela, da Federação Norueguesa de Futebol, a Lise Clavens. Ela está querendo que a FIFA investigue a comissão, qual é a comissão o comitê de ética da FIFA investigue a postura do presidente da entidade, o senhor Gianni Infantino, por Claro. que ele fez de absurdo dessa Copa do Mundo, a partir do fato de que deixou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interferir num caso de arbitragem de cartão vermelho para que o jogador, pela primeira vez na história, desde que foi criado o cartão vermelho, o jogador que recebeu o cartão vermelho dos Estados Unidos, o Flo, o sobrenome, Bologun, foi o apelido dele. Falogun, Bologun, o apelido dele é conhecido como Flo, que recebeu o cartão vermelho, pudesse participar da partida seguinte, quer dizer, foi anulado o cartão vermelho, o regulamento da FIFA foi para o alto, a esportividade foi para o alto, e ela agora está querendo que o Donald Trump, que inclusive chamou o juiz brasileiro, Rafael Claus, de suspeito, quer dizer, querendo dizer que ele é um comunista. O pobre do cidadão, ele compareceu
há uma comissão de inquérito no Parlamento Brasileiro como testemunha sobre problemas de arbitragem, não que ele fosse suspeito de alguma coisa, nada disso, nem de desonestidade em campo, nem de qualquer problema ideológico. Mas é o que temos aqui, tivemos nos Estados Unidos com o Donald Trump. Zé Inácio, essa interferência, vamos dizer, a cereja do bolo dessa história foi a entrega dos prêmios, né? Quando o Trump se apresentou lá no estádio, no MetLife, foi pendurar as medalhas nos jogadores, né, da Argentina e da Espanha, e fez aquele papelão, aquela coisa nós já tínhamos previsto aqui no Yes, Nós Temos Banana, desde que o Trump alugou a Torre Trump lá para a FIFA, por exemplo. Começa por aí, né? E desde aquela vaia enorme lá da final de basquete e a vaia enorme que ele levou, uma vaia olímpica, uma vaia olímpica não, uma vaia futebolística, né, no estádio da final, que as emissoras de televisão, as emissoras clássicas de televisão e a nossa emissora aqui também pelo celular, fez o favor de omitir da maior maneira possível. O presidente dos Estados Unidos recebeu a maior vaia da história da América, desde 1492. É. Você viu essa vaia? Eu vi. Aliás, a popularidade do Donald Trump cai cada vez mais dia a dia, né? E eu quero aqui dizer o seguinte, já que você falou na final, eu quero dar os parabéns aqui a um cidadão chamado José Manuel Lopes. Esse José Manuel Lopes foi o único jogador da Argentina que teve a dignidade, a hombridade de ficar de frente para a seleção da Espanha, quando a seleção da Espanha recebeu a medalha de campeão do mundo. Todos os outros jogadores da Argentina, inclusive o senhor Lionel Messi, vergonhosamente, mal educadamente, grosseiramente, ficaram de costas para a seleção da Espanha. Então, o José Manuel Lopes, que aliás joga no Brasil, ele joga no Palmeiras, talvez por isso ele tenha aprendido bons modos, foi o único que ficou de frente na hora que a seleção da Espanha foi coroada campeão do mundo. Quer dizer, uma coisa vergonhosa. Foi uma partida, Humberto, em que tivemos duas seleções. Uma que entrou em campo para jogar futebol, que foi a da Espanha, e a outra que entrou em campo para provocar e tumultuar, que foi a da Argentina, que fez isso até depois do jogo. Até depois do jogo estavam provocando e tumultuando. Eu não sou um cronista futebolístico, um cronista esportivo, muito menos. Trabalhei uma temporada como editor de esporte lá na TV Globo, mas fazia VT, essas coisas. Agora, a gente vai acompanhando e acaba aprendendo alguma coisa. O que está acontecendo, na minha opinião, é a desqualificação do próprio futebol. Isso aqui é o problema. O futebol se manteve, vamos dizer, como fascinando as pessoas todas com as suas 17, são 17 regras, são 17 regras do futebol, né? Pois é, a FIFA arrebentou com tudo. Ou seja, introduziram regras novas, introduziram VAR, introduziram o diabo 4 no futebol, e o futebol está se tornando cada vez mais um objeto de comercialização, né? Vamos dizer, como é que é o nome desse negócio quando você mistura dinheiro com política, com isso tudo? Eu não sei se tem nome direito. Mas então virou. Corrupção. Hein? É a corrupção, né? É Você corrupção. mistura dinheiro com política, é corrupção. Pois é, dinheiro com política e com o esporte. Então, o futebol está perdendo a paixão das pessoas, aquele amor que as pessoas tinham do tempo que cantavam as touradas de Madrid. Eu fui às touradas de Madrid, com saudades do futebol, com saudades dos seus ídolos, dos seus jogadores prediletos, dos seus times, das suas camisas, né? Eles tinham. Agora virou esse negócio do celular, virou um armarinho. A empresa Cazé TV, que não é do Cazé, adivinha de quem é? Cristiano Ronaldo é sócio da Cazé TV. De quem? Cristiano Ronaldo.
É, Do Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. A emissora Cazé é do português Cristiano É, a emissora Ronaldo. Cazé é um dos sócios da Eu não tinha a emissora menor Cazé. ideia disso. Pois é, mas você está vendo, não tinha ideia disso. E o próprio futebol, que antigamente era aquele olé, né? Era aquele baile do Garrincha, aquela coisa toda, virou um jogo de sinuca, de perna de pau, de um taco. O cara entra, mete a botina no outro, toma a bola na porrada e chuta para o outro. Não tem. E outra coisa, já que você está falando em mercantilismo, outra coisa que me ocorreu é o seguinte: ficou consagrado nessa Copa do Mundo o tal intervalo para hidratação. Muito bem, houve jogos em estádio com ar-condicionado, houve jogos com chuva, houve jogos que a temperatura estava baixa, quer dizer, houve jogos em que havia necessidade realmente de uma pausa para hidratação, mas houve jogos em que não havia. Agora, eles impuseram essa tal intervalo para hidratação, por causa de quê? Você sabe? Porque as emissoras de televisão vendiam comerciais e ganharam milhões e milhões de dólares. Então agora, muito provavelmente, a FIFA vai querer impor isso em todas as competições. Então o futebol, que sempre foi um esporte dividido em dois tempos, de 45 minutos, vai virar um esporte dividido em quatro tempos. São os quartos, como é o futebol americano, como é tudo que aqui nos Estados Unidos, todos os esportes, tem lá para fazer o intervalo comercial. É bem possível, eu desejo muito que no Mas já Brasil, no ano que vem, aconteceu, isso não já, aconteça. já aconteceu nessa Copa. Eles hidrataram a chuva. Pois é, não, o que eu estou falando é muito natural que haja necessidade, muito bem, aí se faz a pausa. Agora, sem necessidade, em estádio com ar-condicionado, é só para vender comercial. É isso aqui a Organização Mundial do Futebol está reduzida hoje. Por isso eu espero, desejo que no ano que vem no Brasil, na Copa do Mundo Feminina, a mentalidade seja diferente. As Que essas mulheres jogam, campanhas contra. as Hein? mulheres jogam mais futebol do que os homens hoje, porque elas não têm a natureza, vamos dizer, violenta, entendeu? De entrar para quebrar o cara, para tomar a bola. Agora você entra por trás do sujeito, mete a perna, o cara cai e não é falta. A falta, a ideia da falta era quando você chegava, dava um tranco no cara, derrubava para tomar a bola. É, Agora virou futebol. Ou seja, quando eu disse que o futebol mudou do tempo que a gente jogava pelada na rua, e aliás, eu devia, esse programa, a gente, eu fui burro, eu devia ter te falado isso antes. Tem uma rua aqui no Rio de Janeiro, lá na Saúde, que é a Rua do Jogo da Bola. Já ouviu falar? não. É uma linda rua que fica lá no Morro da Conceição, onde tinha o Observatório Nacional, o primeiro observatório. É uma linda rua de paralelepípedo, onde as crianças aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, jogavam futebol. Eu cansei de jogar futebol pelada em ladeira. A gente jogava pelada em ladeira. A gente jogava pelada com lata de leite moça, a gente jogava pelada com lata de goiabada, jogava pelada com tudo. Hoje você não vê isso mais. Não tem mais o amor, porque foram diluindo, destruindo o futebol. Tanto que nós vimos aqui nessa Copa do Mundo um fenômeno vamos dizer, não é de desamor, não é? É um fenômeno de apatia. Não teve Assim como o time cooperação, brasileiro foi apático. não teve gambiarra, não É. teve gambiarra entre os postes. E outra coisa, Alberto, que eu desejo que no ano que vem as moças brasileiras não sejam apáticas, como os homens brasileiros foram. Bom, o nosso tempo hoje ficou mais curto, a gente está, por causa desse problema que houve com a Celina. Agora, eu queria fazer um último desejo aqui. É que no ano que vem, de saída, o Gianni Infantino não deu ao presidente da República no Brasil, seja ele quem for, nenhuma medalha de paz. Né? E que o presidente da República do Brasil, que seja ele quem for, se comporte dignamente e não interfira nas decisões de árbitros como fez o Donald Trump. E que não haja esse gigantesco espírito de comercialização, de mercantilismo que marcou essa Copa do Mundo nos Estados Unidos. Agora, Humberto, vamos passar rapidamente para outros assuntos, Eu porque... tenho um assunto importantíssimo. Diga qual é? Qual é? A Fala. tarifa que entrou em vigor Hoje, né? aqui nos Estados Unidos, aqui É, no Brasil, é. o presidente Trump impôs novamente uma tarifa de 25%, que não são 25%,
na verdade, já é uma tarifa sobre tarifa, são 37,5% da, 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 da- de, de 3 mil e tantos produtos brasileiros. Ou seja, ele está aproveitando essa confusão toda para fazer mais confusão ainda. As tarifas que os Estados Unidos estão impondo, que o Flávio Bolsonaro, que como é que é o nome dele? O Bananinha Bolsonaro, que o Bolsonaro Eduardo, foi mandado para lá para pedir tarifas para o Brasil. Um candidato à presidência da República foi pedir, entendeu? Implorar que o presidente dos Estados Unidos impusesse tarifas ao Brasil. isso, Humberto, no momento em que o presidente dos Estados Unidos vem transformando os Estados Unidos cada vez mais, dando aquela imagem cada vez mais maior de um Estado imperialista. Hoje os Estados Unidos se comportam descaradamente, despudoradamente no mundo inteiro, não apenas em relação ao Brasil, mas em relação ao Canadá, por exemplo, em relação à Espanha, por Pois exemplo, é, pois em é. relação à Dinamarca querendo tomar a Groenlândia. Ele se comporta descaradamente, cada vez mais, como um poder imperialista. A Venezuela hoje tem um vice-rei que se É, chama Marco Rubio, pois é, ministro das Relações. A Venezuela é um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, hoje virou uma colônia dos Estados Unidos. Então, é exatamente. isso que os eleitores bolsonaristas ainda desejariam para o Brasil. Vamos avisá-los que eles vão pagar mais caro agora pelos produtos, os produtos no Brasil. Isso daí vai inflacionar o mercado nos Estados Unidos que é o que vai derrubar o Trump, porque o que interessa a eles é a grana mesmo. Se bem que ele está E, preparando um golpe eleitoral, hein? pois é. Já Então, falando sobre isso. os bolsonaristas vão pagar, bolsonaristas, os petistas, os caras que são lulistas, quem é ou quem não é, os brasileiros, os latino-americanos vão pagar mais caro por causa da percepção, entendeu, de que esse maluco está destruindo, está desestruturando o mundo para poder se consagrar de alguma maneira pelas forças, pelas armas, como está fazendo com o Irã. Desestruturou todo o mercado de commodities do mundo com a guerra que foi em O associação com os barril de Estados petróleo Unidos. agora ultrapassou os US$ 100, né? E uma coisa muito curiosa aconteceu. O grande problema dos Estados Unidos com o Irã, teoricamente, pelo menos, é o da energia nuclear. Não é? É, Agora, os Estados Unidos assinaram um acordo com a Arábia Saudita para dar à Arábia Saudita exatamente aquilo que querem negar ao Irã, a energia nuclear. E agora o Trump, depois de ter assinado esse acordo e sem dizer nada, está dizendo, mas agora o acordo só entra em vigor se a Arábia Saudita reconhecer o Estado de Israel. A Arábia Saudita já tinha dito anteriormente que está pronta a reconhecer o Estado de Israel como uma única e singela condição, que o Estado de Israel também reconheça a existência de um Estado palestino, é. que isso vem desde o acordo de Oslo. Era o reconhecimento de que os palestinos também têm direito ao Estado. E Israel não vai fazer isso. Então, não há solução para esse problema. Mas, ô Zé, o problema, na minha opinião, é que não querem solução. Não, Não, claro, a claro. solução, a solução, se alguém aparecer descer o Espírito Santo, entendeu? Plá, com as asinhas e com a solução no bico, assim como o ramo de oliveira, vão dar um teco, mandar um míssil no Espírito Santo, porque eles não querem a solução. Essa é que é a verdade. A solução é fácil, é só botar, parar de puxar o gatilho, parar de apertar o botão, parar de interferir nos outros países, parar que o Estreito de Hormuz se abre, como Alibaba, abra-te Sésamo, como a caverna de Alibaba. Não é? Mas não querem, porque não interessa a indústria de mísseis, um míssil da Patriot, desses mísseis barra pesada, custa US$ 1 milhão. Uma noite de míssil, uma noite de míssil contra o Irã custa o orçamento, entendeu? Da maioria dos países africanos. As crianças que estão morrendo de fome, estão morrendo de ebola, estão morrendo de quizira lá no Congo, lá na África, lá no Iêmen, em toda parte, estão
poderiam ser salvas com uma noite de bombardeio lá no Irã. Um míssil custa US$ 1 milhão. Agora, nós estamos esquecendo também da tal da guerra que tem lá na Ucrânia. Nós estamos esquecendo de outras guerrinhas que tem, né, os Houthis que fecharam agora o Mar Vermelho. Então, não é Aliás, interesse. nós falamos isso, hein? Lembra de um dia aqui, alguns meses, em que eu disse que o Irã tinha ainda um trunfo na mão, que era fechar o estreito de Bar al-Mandab, do outro lado, no Mar Vermelho. E agora foi o que o Irã fez. Tá entendendo? Quer dizer, complicando cada vez mais a situação. Agora, Humberto, para mudar assim, rapidamente de assunto, já que a gente falou na hostilidade do Donald Trump contra diversos países, inclusive o seu vizinho ao norte, o Canadá, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Há anos vinha sendo construída uma ponte entre Windsor, Ontário, em Ontário, no Canadá, a Detroit, nos Estados Unidos, a ponte da amizade. Muito bem. Aí o Donald Trump começou a dizer que vai anexar o Canadá, começou a se mostrar hostil ao Canadá, começou a impor tarifas ao Canadá. Resultado, os canadenses inauguraram a ponte, mas desconvidaram o Donald Trump e os outros próceres do governo dos Estados Unidos como represália, o que é uma coisa perfeitamente, digamos, cabível e até que a gente deve aplaudir, né? Porque é preciso realmente as pessoas fazerem sentir que o mundo não está disposto a se prostrar aos pés do Donald Trump. Agora, um outro assunto que eu queria conversar com você é o seguinte, o Elon Musk, o nosso querido Elon Musk, né? Disse que dentro de 5 anos a inteligência artificial vai fazer tudo e que ninguém mais precisará trabalhar. Que os governos darão cheques aos moradores, né? Porque não haverá necessidade de trabalho humano. Tudo vai ser feito por robôs. Agora, há uma pergunta que fica no ar. E se os robôs amanhã decidirem que a espécie humana é supérflua, já que eles podem fazer tudo? Bom, olha só, eu robô, Creu. Então, olha só, sabe qual é um dos argumentos pelos quais o Trump impingiu agora mais 25%, ou seja, 37,5% de tarifas ao Brasil? É que o Brasil usa o trabalho escravo, usa o trabalho forçado, entendeu? Quando o que vai acontecer com a robotização é que todo mundo vai ficar sem trabalho. Então, Exato. vai ficar todo mundo sem trabalho e ninguém se lembrou ainda de cobrar tudo bem que eu fico sem trabalho, eu já sou aposentado, enfim. Agora ninguém se lembrou de cobrar dos robôs o dinheiro do INPS que os trabalhadores pagam. Todo trabalhador aqui no Brasil, todo trabalhador aqui paga o INPS. Então, o sujeito compra, o dono da JBS, que é o cara que ficou isento da carne, os produtores de café são duas invenções muito interessantes nessa tarifada. Eles compram uma máquina colheitadeira, que colhe pelo trabalho de 100 pessoas, de 100 trabalhadores rurais, que trabalhavam não forçados, mas trabalhavam com a força, com o braço, com o suor, aquela coisa bíblica, né? Você vai ganhar pão com o suor do seu rosto. Eles pagavam o INSS. O robô não paga INSS. A mecanização, não, a automatização das indústrias, ninguém está pensando em cobrar que o robô pague para que a gente possa receber o nosso chequinho, né, cara? Afinal de contas, como é que vai ser? Então, é isso aí. O mundo está sendo, vamos dizer, complicado deliberadamente. E, como eu disse, não querem solucionar o problema. Sabem qual é a solução? Adeus às armas. Sabem qual é a solução? Parem de matar as pessoas, né? Como o genocídio lá no Líbano. Estão matando pessoas. Agora, nesse momento, nesse minuto, tem bomba caindo em cima dos palestinos, que já não tem mais, já perderam 80% do seu território. A propósito disso, Alberto, duas pinceladas rápidas que eu quero dar de que acabe o nosso tempo. A primeira é que o Mandani,
Mandani, o prefeito de Nova Mandani, York. Mandani, É, Zohran Mandani. procurou saber se ele poderia mandar prender o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que vem a Nova York participar da Assembleia, né? Em outubro, todo ano tem a abertura da Assembleia Geral da ONU. Isso até no Brasil. O Brasil é o país que abre a Abre, exato, Assembleia Geral da tradicionalmente, ONU desde os tempos de Oswaldo Aranha. em Muito bem. 47. É, Por quê? E o presidente Lula vai para lá fazer o muito bem. O discurso. caso é o seguinte: o Mandani sabia, na realidade, sabia que ele não tinha esse poder, mas ele abriu o assunto como uma forma de pressionar o Donald Trump, que imediatamente disse que ele não vai prender o Benjamin Netanyahu. Mas o que o Mandani quis deixar bem claro é o seguinte: é que vai chegar a Nova York um cidadão que está indiciado pela Corte Criminal Internacional como genocida. Então ele Indiciado quer não, Zé. chamar a atenção Indiciado sobre não. isso. Condenado. É, Condenado pela condenado. Corte Internacional de Justiça. Tem ordem de prisão, tem ordem de prisão Condenado de prisão internacional. em qualquer Como país. os Estados Se Unidos. pisar no Brasil, vai em cana. Se pisar no Brasil, Exato, porque há uma ordem de prisão expedida contra ele por genocídio. vai. Como os Exatamente. Estados Unidos não reconhecem a Corte Criminal Internacional, porque os Estados Unidos não admitem que a Corte Criminal Internacional um dia possa, digamos, indiciar e condenar um americano como o próprio Donald Trump, então o governo americano não vai fazer nada. Mas o que o Mandani quis, na minha opinião, foi simplesmente chamar atenção para o problema. Porque você pode ter certeza de uma coisa: acontecerão manifestações aqui em Nova York Lógico, lógico, lógico. quando o Benjamin Netanyahu desembarcar aqui. Vai. Pois é, tem uma coisa interessante nessa manifestação do Mandani. O Mandani é um palestino, é um cara lá, enfim, prefeito de Nova York, a É, cidade mais cosmopolita do mundo. Então, é, ele ligou um plug aqui. Pim! O que é? Ora, ele não pode prender o Benjamin Netanyahu, porque o Trump não deixa. Mas os Estados Unidos saíram das convenções internacionais que os Estados Unidos não têm autonomia sobre a ONU. A autonomia, não, se a ONU disser prende, tem que prender. não sei não, porque é território Os americano. Estados Unidos não têm autonomia, não É. têm autonomia sobre a ONU, sobre a Organização das Bom, Nações, sobre os 194 países da Organização das Nações Unidas. E, bom, aliás, só para fazer um último paralelo aí, é, as Nações Unidas são 194 países. A FIFA, a Federação Internacional do Futebol, tem 211 países. Tem 2 países a mais do que a ONU. Tem um poder extraordinário e esse poder está sendo corrompido por quem? Por quem? Por quem? Fala para mim, olha o lateral. tudo bem. Último assunto, rapidamente. Pelo que eu estou Vai. sabendo, amanhã é a convenção para escolher o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República aí no Brasil. É isso mesmo? Ótimo. Eu não tenho certeza se é amanhã, não. Mas tem que ser. É preciso que ele seja o candidato, porque é uma derrota antecipada, é uma derrota evidente. O que aconteceu hoje aqui, a Celina, que é a nossa guru nisso. Oi, Celina, tomara que você esteja vendo, tomara que seu esposo esteja bem, tomara que. Você vai. Você é valente, você é do ramo. Mas a Celina que devia discutir isso aqui com a gente, nos dá outra aula, como ela sempre dá, é que a Michele Bolsonaro, hoje, fez as pazes com o Flávio Bolsonaro. Ah, é? Fez as pazes. Desculpe, Celina, entrou na sua praia, mas você não está aí, né? Eu botei o biquíni e estou Vamos indo. ver. Tudo Ela bem. fez as pazes hoje, publicamente, com o Flávio Bolsonaro, convocando um grande exército, entendeu? Ela convocando um grande exército, que é o exército feminino das senhoras, das moças, da igreja, que ela é bispa, guru, sei lá, enfim. Tá hoje, é assunto da Celina. É a paz da Madame Bolsonaro. E, aliás, tem uma história muito engraçada também hoje. O general Heleno contestando a versão do Bolsonaro sobre aquela famosa facada. Entendeu? Hoje. Qual é a versão? Qual é a versão, então, verdadeira? Volta, Celina, volta.
Tudo bem, então na próxima semana, se Deus quiser, a Celina poderá nos falar sobre tudo isso. Humberto, vamos ficando por aqui, então. Espera aí, Constantino, a última coisa. Não tem apito, Hein? mas não tem apito, mas Ah, sim! o famoso Yes, nós estamos banana, bota a boca no trombone. Vamos lá. Vai. Sim, sim. Não tem apito, mas tem trombone, cara. Tá aqui, ó. Então vai lá. Tudo bem. Então, Humberto, é o seguinte: ficamos por aqui. Eu espero que você tome mais aulas de trombone até a próxima semana e desejo a você tudo de bom. Até a próxima sexta-feira. E que a Celina também, na próxima sexta-feira, esteja de volta e que tudo seja paz e amor. Ela vai ter tanto assunto empilhado, coitada, que tá perdida. Tudo bem. Um abraço. Um abraço, saúde. Ai, se cuida. Ah, parabéns, eu vi a sua corrida lá em Connecticut. Aquela que você pegou o caminho Ah, errado. o super sprint, triatlo. É, Parabéns. também eu entrei na curva errada, mas tudo bem, completei o percurso. Um abraço, tchau. Um abraço. Um abraço, Zé. Saúde, paz.